Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Zuleika era uma menina novinha, coisa de 9 para 10 anos, quando tudo aconteceu. Tinha uma família grande, 6 pessoas ao todo, mas quem cuidava dela feito fosse mãe era a irmã mais velha, Rita, uma moça boa, de coração manso, que já era casada com um cabra falador, animado, daqueles que chega rindo e já quer fazer amizade com todo mundo. O nome dele? Renato, um carioca que veio parar no mato nordestino para trabalhar e achou amor nos olhos da Rita. Eles moravam pertinho dos pais de Zuleika, num bairrozinho simples de chão batido, perto da casa de um homem que o povo respeitava demais, o velho Zezo. Pense num homem sabedor, benzedeiro de mão cheia, desses que assopra a reza no olho da criança e a febre vai embora feito nuvem em dia de ventania. Tinha fama de mexer com as coisas do invisível, mas tudo pro bem. Pois bem, a irmã Rita engravidou. Vixe Maria, foi uma alegria só. Parecia festa de padroeira, com o povo se juntando para ver a barriga crescer. Tudo que se comprava para o bebê era amarelinho, que era para não saber se era menino ou menina. E toda noite a casa cheirava a sopa, chá de erva doce, chocolate quente, tudo feito por uma amiga da Rita, a tal da Maria, que se dizia irmã de fé, dessas que ajuda em tudo, lava, passa, cozinha e ficava o tempo todo colada nela. Mas quem muito se amostra, às vezes esconde o rabo, né? No 8º mês, Rita estava só alegria. Foi na casa da mãe, comeu bolo de macaxeira com café, se despediu e foi para casa com a barriga redonda que nem lua cheia. De noite, começou a passar mal. Febre, dor no bucho, aquela agonia que não passa. Renato levou correndo para o hospital e lá disseram: é cesárea, agora. E foi aí, meu povo, que o mundo virou do avesso. O bebê nasceu morto. Um menino, disseram. Coisa linda. Mas nem chorou. Zuleika conta que parecia que arrancaram um pedaço da alma dela junto com aquele anjinho. A casa ficou muda, o povo sem chão. Rita só chorava. E o velho Zezo, o benzedor, ficou parado num canto, com o olhar pesado que só ele tinha. Resolveram fazer o velório na casa da Maria, que era a tal amiga prestativa. Arrumaram tudo, puseram o caixãozinho branco no meio da sala, cobertinho com renda e flor de plástico, como manda a tradição. O povo chegou, os mais velhos rezaram terço, botaram lamparina nos cantos, cheiro de vela derretida se espalhando. Só tristeza. Mas foi no meio do velório que o bicho começou a pegar. Zezo chegou devagar, fumando seu cigarro de palha, como sempre. Cumprimentou um, olhou firme para outro, foi até o caixão, botou a mão sobre o bebê e orou baixinho, com os olhos fechados. Ninguém ouvia o que ele dizia. Depois, tirou do bolso um lenço enrolado, desfez com calma e de dentro tirou uma moeda. Botou a moeda sobre o corpinho do menino e seguiu rezando. Nesse instante, Maria, que estava do lado de Rita, começou a se agoniar. Dizia que estava com falta de ar, que a barriga doía, que o nariz sangrava. Começou a gritar feito quem levou um susto de alma penada. O povo ficou sem saber o que fazer. Olhando para o velho Zezo, que só encarava a mulher com um olhar que furava até parede de taipa. Foi aí que Zezo olhou para ela de novo, como quem enxerga além da carne. Recolheu a moeda do bebê, botou de volta no lenço e guardou no bolso da camisa. Maria caiu desmaiada. O marido levou ela para o hospital correndo e o velório seguiu. Depois do enterro, Renato foi falar com o pai. Queria entender. Foi quando o velho abriu o jogo com a voz baixa e firme. Aquela criança não se foi por doença, não. Foi feitiço. Sua Rita tomou coisa enfeitiçada por dias, e foi a Maria que botou, por inveja. Queria ser mãe, não podia, se voltou pro mal, mas o mal cobra, e vai cobrar dela. Dito e feito, Maria sumiu do bairro. A casa dela foi apedrejada pelo povo que soube da história. Anos depois, apareceu no centro da cidade, maltrapilha, com uma boneca no colo, gritando que precisava achar o bebê se não ia pro inferno. Pirou. Acabou morrendo sozinha na rua, abandonada. O marido virou um trapo humano metido na cachaça, morreu depois. Rita, com o tempo, se reergueu. Teve uma filha linda, criada com amor e fé. E o velho Zezo, antes de partir para o céu dos benzedeiros, ainda cuidou da netinha até os 7 anos.
Zuleika diz que aprendeu uma coisa com tudo isso e eu repasso para vocês com o mesmo conselho. Cuidado com quem entra na sua casa sorrindo demais, ajudando demais, perguntando tudo e oferecendo tudo. Porque tem gente que não quer ajudar, quer é tomar o que é seu. E no sertão a inveja anda de mão dada com o feitiço, mas também anda quem sabe desfazer. E como dizia minha avó, quem tem fé não teme sombra, mas também não dorme de porta aberta para qualquer um entrar. Era noite de lua minguante, daquelas que o silêncio grita mais que gente em dor. Eu era moço ainda, tinha os pés ligeiro e a alma cheia de valentia besta. Tava voltando de um forrozinho lá das casas de Zé Bastião, quando resolvi cortar caminho pela estrada da Carneira, que dava logo atrás do cemitério velho de Pedra Azul. Eita, lugarzinho que já vinha com fama, viu? Diziam que o bicho da Carneira vivia por ali, mas eu não passava de conversa de véia com medo de escuro. Vô, o que era esse bicho? Era bicho mesmo? Calma, menino, deixa o véi falar. O povo dizia que era um carneiro preto, com olho de fogo e casco rachado. Outros diziam que era um cachorro grande, peludo que nem urso, que andava feito gente. Mas tinha também quem jurava que o tal bicho comia em boteco, tomava cachaça e ainda deixava bilhete para alguém pagar a conta depois. Pois bem, nessa noite que lhe falei, eu vinha assoviando, quando vi uma sombra atravessando o caminho. Achei que era cachorro do mato, mas quando olhei de novo, o bicho estava em pé, no meio da estrada, todo coberto de pelo, o zóio vermelho feito brasa. Deu um urro que até hoje ecoa nos meus ouvidos. Eu me tremi todo, as pernas pareciam vara verde. E o senhor correu, vô. Oxente, se corri feito alma penada no dia do juízo. Só fui parar lá na venda de seu Amâncio. Cheguei branco que nem algodão, suado que nem tampa de chaleira. Aí foi que seu Amâncio, que era homem sabido dos mistérios, disse: esse que tu viu é o Joaquim Antunes, o fazendeiro ruim que virou bicho depois da morte. Disse que a mãe dele, uma senhora miudinha, sofrida, tinha rogado uma praga grande quando ele ainda era vivo. Você vai morrer, Joaquim, mas não vai descansar, vai virar bicho e vai pastar na dor que semeou. E não é que pegou, menino? Diz que no dia do enterro, quando jogaram água benta, a carneira dele rachou no meio e saiu só cabelo, muito cabelo, como se tivesse explodido por dentro. E desde então, o bicho da carneira passou a rondar a cidade, entrando nos quintal, comendo leitão, assombrando moça e até indo nas missas de 7º dia. Mas, vô, o povo falava disso mesmo? Oh, se falava. Tinha gente que nem passava mais perto do cemitério. A véia Horacina jurava que viu ele na forma de um jegue, outro dia de cachorro, outro dia de homem de branco com chapéu e gravata que almoçou no bar do Onzino, tomou guaraná, comeu sarapatel e ainda escreveu um papel. Paga aí que eu volto depois. O povo do teatro até fez peça com essa história, mas o neto do Joaquim, um tal de Gilson, diz que é tudo mentira. Diz que o bisavô era homem bom, trabalhador, mas não se engane que o povo que viveu naquele tempo ainda treme só de ouvir o nome dele. Agora, se é verdade ou mentira, o véi aqui não jura por nada. Só sei que até hoje, quando a luz apaga meia-noite e o vento passa assoviando, tem gente que ouve o urro do bicho da carneira. E o senhor nunca mais viu ele? Nunca mais olhei para trás de noite, menino. Que quem olha muito, um dia vê. Agora vá lá buscar o candinheiro que o lampião tá falhando. E feche a janela que hoje é noite de lua minguante. E dizem que é quando o bicho sai para procurar alma que não tem medo. Tu acredita que teve um dia aqui na vila que foi só riso, aperreio, reza braba e até água benta no asfalto quente? Pois encosta aí, larga esse celular e ouve o que eu vou lhe contar. Porque o que aconteceu com o seu Zé... Nem novela da Globo dava conta de inventar. Era uma segunda-feira das brabas, daquelas que o sol já nasce esbaforido, queimando o cangote até de sombra. Seu Zé, um homem magro, de chapéu de palha e uma fé maior que o mundo, acordou cedo, tomou um gole de café frio e saiu com a enxada no ombro para limpar o roçado dele, que mais parecia um matagal do que uma roça. Até aí, tudo normal. O problema começou quando ele passou pelo matinho atrás da casa de Dona Lurdinha, aquela viúva velha que vive com 5 gatos, 2 cachorros e uma língua afiada que se alastrava mais que fofoca de boteco. Pois bem, seu Zé, no passo manso e a espinha suada, bate os olhos num trambolho branco, jogado no mato.
Era uma geladeira velha, caída de banda, enferrujada, descascada, amarrada com uns panos vermelhos, e para completar o terror, um galo depenado em cima, só o couro e o bico. Na hora, o homem travou igual carro velho sem embreagem. Vixe, foi pra mim, foi despacho, foi feitiço, foi macumba da braba, jogaram pesado. Voltou correndo para casa, bufando e suando. Parecia que tinha visto a alma do finado Tião debaixo do tanque. Chegou na cozinha e gritou: Creuza, acorda! Creuza, tão mexendo com a gente, mulher. Tão fazendo o trabalho de quem não tem o que fazer. Dona Creuza, que estava lavando roupa com sabão em pedra e escutando o rádio na novela das 9, reprise, saiu com o pé molhado e falou: Pelo amor de Deus, Zé, já começou tuas doidices? Que foi agora, homem? Tem um encosto lá atrás, uma geladeira com pano vermelho e um galo morto em cima. Isso é feitiço de cemitério, é trabalho cruzado, é encosto elétrico. Ela, com a calma de quem já conhece o marido. Zé, aquilo ali é só a geladeira véia que Dona Lurdinha botou fora. E o galo deve ter sido coisa do cachorro de seu Manuel. Larga de bestagem. Bestagem nada. Tô todo arrepiado. Até o varal tremeu quando passei perto. Aquilo ali tá de olho em mim, Creuza. Eu senti. O galo piscou. Como quem vê novela e não vê perigo, Creuza balançou a cabeça e deixou pra lá. Mas seu Zé não deixou barato. Chamou o padre Josias, que estava regando os pezinhos de boldo da sacristia. O padre, que já conhecia o histórico de seu Zé, levou 1 litro de água benta, o hisope de guerra e um terço enrolado na mão. Chegando lá, só disse: Zé, tu me tirou da paróquia para exorcizar uma cônsul? Padre, respeite o objeto amaldiçoado. Tá endemoniada, deve ter coisa dentro. Vai ver, tem boneco, vela preta, até aquele bode que sumiu da procissão. Padre Josias benzeu, jogou água benta, fez o sinal da cruz em cima da serpentina da geladeira e ainda rezou um Salmo 91 para garantir. Mas seu Zé ainda estava com o coração no pescoço. Resolveu chamar o delegado Firmino, um homem pequeno, nervoso e com cara de quem só queria voltar pro ventilador de casa. Zé, se tu me chamar mais uma vez para ver eletrodoméstico velho, eu vou te dar voz de prisão por abuso da minha paciência. Isso aí não é crime, é só lixo. Mas nada adiantou. Seu Zé cismou que aquela geladeira era de origem duvidosa. Pegou a enxada emprestada com o vizinho João Grandão, escolheu um canto perto da cerca do quintal e cavou. Cavou como quem cava uma cova de alma ruim. Tem que enterrar fundo, senão ela volta. Já pensou acordar de madrugada e ela tá de novo lá, piscando a luzinha do congelador para mim? A vila toda já estava ao redor, filmando com o celular, rindo, apostando se a porta ia caber no buraco. Dona Neném, a fofoqueira oficial, soltou: Já vi gente enterrar cachorro, galinha. Agora geladeira, só em água preta mesmo. Depois de suar a camisa e sujar até o joelho de barro, seu Zé enterrou a geladeira inteira, fechou a cova e ainda plantou uma cruz feita de varal em cima. No outro dia, quem apareceu foi Dona Lurdinha, com a mão na cintura e a cara mais invocada que siri na lata. Zé, o que foi que tu fez com minha geladeira? Eu deixei lá pro trator da prefeitura buscar. Era do meu finado Orlando. E aquele pano era só meu pano de prato que o gato puxou. E o galo era de brinquedo, homem, de borracha. Que falta de juízo é essa, criatura? Moral da história: seu Zé teve que pagar uma geladeira nova para Lurdinha. De segunda a sábado, ela esfrega isso na cara dele na fila da feira, no alto-falante da igreja e até no grupo do Zap da vila. E até hoje, quando seu Zé passa pela praça, tem sempre um gaiato que grita: Ó Zé, cuidado que deixaram um micro-ondas ali com um frango congelado em cima. Deve ser despacho da nova geração. Moral do causo: quem não sabe diferenciar feitiço de entulho, acaba enterrando geladeira com a fé de um padre e o suor de um burro de carga. Tu já ouviu falar de um cabra chamado Raimundinho da Bodega? Não? Então se agarra nesse banco de cimento e escuta com os ouvidos bem abertos que esse causo aqui é mais rodado que chinelo de feira em mês de São João. Raimundinho era maguinho que só espeto de assar linguiça, usava calça apertada com fivela de boiadeiro, camisa de botão sempre aberta até o umbigo e cabelo lambido com sabão de soda, porque, segundo ele, gel de cidade deixa o couro cabeludo brocado.
Andava cheiroso, mas era aquele cheiro de desodorante vencido, misturado com talco Chantecler. O cabra não tinha moto, não tinha carro, não tinha nem CPF válido, mas tinha uma coisa que fazia ele parecer dono do mundo: uma bicicleta Monarch, azul caneta, aro 26, com banco de molinha, buzina de pato e retrovisor em formato de coração. Ô bicicleta da peste, parecia abençoada por Santo Antônio e amaldiçoada por Dona Encrenca. O povo dizia que não era Raimundinho que fazia menino, era a bicicleta. Onde ele passava, deixava mais rastro que jumento em lamaçal. Quando Raimundinho descia a ladeira da igreja pedalando, o povo murmurava: "Eita, lá vai o pai da creche ambulante. Menina, entra pra dentro, que a Monarque tá vindo. Dona Edith, tranca o portão e bota a menina de castigo. Moça que sobe na garupa daquela bicicleta sai carregando mais que só lembrança." O causo ficou sério e começou numa noite de quermesse. A festa de Santo Antônio estava pegando fogo, milho assando, fogueira acesa e forró com zabumba rasgada e triângulo estourado. Raimundinho chegou reluzente, montado na Monarque como se fosse cavalo premiado de vaquejada. Encostou a magrela no muro da capela e entrou no salão da paróquia, rodando mais que ventilador no modo 3. Primeiro, dançou com Rosilene, filha do sapateiro. Ela saiu suada e com o olho brilhando. Depois, pegou uma cocada e foi tirar uma shot com Vanessa, neta de Dona Olinda, que saiu tremendo mais que gelatina em ladeira. Depois, passou pela barraca do pastel, olhou para Juscelia, piscou e saiu rodando ela igual tampa de garrafa. E por fim, deu carona até em casa para Dorinha, aquela do sítio, que usava saia rodada, chinelo de tira azul e tinha um olhar que derrubava soldado de guarda. Resultado? 3 meses depois, as 4 buchudas. Tudo junto, tudo no mesmo mês. A cidade parou. O padre Josias, que só queria tocar sanfona e abençoar casamento, suspendeu o forró até segunda ordem. A prefeitura mandou ofício urgente pedindo cotação de fralda no atacado. E seu Zé das Galinhas subiu no caminhão de som e anunciou: "Vamos ter que abrir uma creche comunitária. Raimundinho tá reproduzindo mais que codorna em cativeiro." Chamaram ele para se explicar na feira, bem ali entre a barraca de coentro e a de machixe. Quando perguntaram, ele deu aquela coçada no queixo e respondeu como quem solta filosofia: "Olhe, eu não sei não, viu? Mas toda vez que alguém sobe naquela garupa, volta com enjoo, desejo e ultrassom. Eu desconfio é do banco. Tá forrado com curirim de bode e bênção de comadre fofoqueira." E pronto, a vila endoidou. Teve mãe que trancou a filha no quarto com corrente, outra que enterrou a bicicleta da neta com medo de contaminação. Teve uma que mandou a filha para casa da tia em Garanhuns só porque sonhou com uma bicicleta azul. A situação foi tanta que seu Raimundão, pai de Raimundinho, pregou um cartaz na frente de casa: "Atenção, aqui não se conserta mais Monarque, o perigo é hereditário." Mas o auge mesmo foi a reunião das famílias das moças na sala da paróquia. Sim, senhor. Reuniram os pais, mães, avós, as 4 moças e a bicicleta. Isso mesmo. A Monarque foi colocada no meio da sala, com 2 velas acesas do lado, como quem está esperando o espírito manifestar. Chamaram até um advogado de Bezerros, que usava paletó no calor e falava difícil. Ele olhou para a bicicleta e com a voz embargada perguntou: "Qual é a vossa monarquia com essas jovens aqui presentes? Se manifeste em nome da justiça e do Código de Trânsito Brasileiro." A Monarque não respondeu. Só tremeu a buzina e calou-se para sempre como quem carrega segredos que nem santo perdoa. No fim, nasceram 4 meninos. Tudo com cabelo liso de sabão de soda, nariz arrebitado e veja só. Com 6 meses, os 4 aprenderam a andar de velocípede sem rodinha. Coincidência? O povo acha que não. Hoje em dia, Raimundinho virou evangélico. Vende rede na feira e diz que aquela foi uma fase de provação. Hoje sou servo, irmão. A Monarque tá aposentada, mas quando lembro daquele banco de couro, vixe, me dá até saudade. Digo, calafrio. É isso. Cabra sem freio e bicicleta com banco de molinha fazem mais estrago que seca no milharal.
Não sei se tu acredita em confusão com vestido branco, mas o que aconteceu lá pros lados do sítio Pau da Ema foi de deixar até Padre Gago sem palavra. O casamento de Marleide, filha da dona Ritinha do Mercadinho, era para ser simples, coisa de roçado, forró, farofa, cerveja quente e um bolo de massa puba com glacê que escorria no sol. Mas terminou, foi em mistério, dedo na cara e 3 cabras com aliança no bolso. Mas senta que lá vem história. Marleide era moça de rir fácil, cabelo preto escorrido e voz fina, daquelas que cantava na missa e botava os cachorros da vila para uivar. Desde novinha que vivia dizendo: eu só caso com o Laerte, meu primo. É sangue do meu sangue e do meu coração também. Laerte era um cabra meio troncho, andava torto de um lado, mas trabalhava na roça e era bom com enxada. O problema é que Laerte foi embora para São Paulo um tempo para ganhar a vida. E nesse intervalo, Marleide arranjou um rolo com Zé Roberto, que vendia gás e cheiroso que só loja de perfume importado. Quando Laerte voltou, a poeira já estava alta. E foi aí que o casamento saiu, marcado para o último sábado do mês, justo no dia da procissão dos jumentos. O salão era o de sempre. O galpão da cooperativa, com lona no teto, balão de plástico e bandeirola feita de sacola de supermercado. Na cozinha, 3 tachos de farofa, 2 engradados de cerveja quente e um bolo torto em cima de uma mesinha de passar roupa. O som, um teclado gemendo evidências em ritmo de forró brega. Tudo indo bem, até a hora do sim. Primeiro, o padre Severino, que já estava com a vista fraca, chamou o noivo errado. Chamamos agora o noivo, Valdemar. Silêncio. Valdemar, o eletricista que só tinha ido arrumar o fio do freezer da cozinha, ficou sem graça, levantou a mão e falou: padre, eu só vim pelo frango assado. O povo riu. Padre Severino, todo atrapalhado, limpou o óculos com a manga da batina. Oxente, não é Valdemar? Então é Zé Roberto, né? Foi quando Zé Roberto apareceu, todo de branco, sapato lustrado e com um sorriso que mais parecia anúncio de pasta de dente. O povo aplaudiu, pensaram que o casamento era com ele. Até tocaram Mulher Chorona na sanfona. Mas Marleide empalideceu que nem cal de parede. Cochichou com a mãe: mainha, o que esse infeliz está fazendo aqui? Eu convidei não. E dona Ritinha, toda sem vergonha, respondeu: chamei minha filha, vai que tu muda de ideia no altar. É bom ter opção. Aí o negócio descambou. Laerte chegou atrasado, montado num jegue, porque a moto dele tinha furado o pneu na vinda da estrada de barro. Chegou suado, com a cara de quem não entendeu nada, e já deu de cara com Zé Roberto no altar, o padre abrindo o livro e Marleide com os olhos marejando de raiva, medo ou emoção. Até hoje ninguém soube dizer. Oxente, é hoje que eu caso, gritou Laerte, segurando o chapéu com a mão trêmula. A plateia dividida. Uns aplaudiam Laerte, outros gritavam: fica com Zé Roberto! E teve até uma tia que berrava: cadê Valdemar? Eu chipo ele. O padre, nervoso, pulou uma página da liturgia e mandou logo os votos, para ver se resolvia. Marleide, tu aceita esse homem? Qual deles, padre? Onde que estiver mais perto, minha filha. E foi aí que a luz acabou. Sim, senhor, um apagão dos bons. Quando voltou, Marleide estava com o véu torto, o padre com a batina pisada e os 3 homens com aliança no dedo. O povo jura que ninguém viu quem assinou. O livro sumiu. A ata desapareceu. E o som voltou tocando Mistérios da Meia-Noite, com cheiro de confusão. Diz que naquela noite cada um foi embora para um canto. Laerte levou o jegue e sumiu estrada afora. Zé Roberto ficou no forró até de manhã com a irmã da noiva. E Valdemar? Bem, Valdemar dançou com a avó da noiva e saiu com um engradado de cerveja. Marleide? Nunca disse com quem casou. Só diz: eu casei com o que Deus mandou. E quem foi, só ele sabe. Até hoje ninguém sabe quem é o marido oficial. Mas o povo comenta que, de vez em quando, Marleide aparece com um bebê diferente no colo. Um com olho puxado, outro com cavanhaque, um terceiro que adora mexer no quadro de luz. Moral do causo: casamento que começa com farofa e 3 noivos só termina com mistério, bebê e um puxão de rede. Esse causo é real.
tão real quanto o calor de meio-dia no roçado e o cheiro de feijão na panela de barro. Foi lá em Serrinha do Norte, num sábado ensolarado, dia de banda na praça e discurso de político querendo se amostrar. Mas a história começa antes, bem antes. Pavão era um jegue de respeito, daqueles que parece ter alma de gente. Tinha os pelos queimados do sol, uma mancha branca no lombo e um olhar que carregava mais sentimento que muita autoridade de colarinho branco. Ele não falava, não. Mas quem conhecia sabia que ele pensava, e pensava muito. O dono dele, o Paulo do Cangote, era um feirante pequeno, encurvado do peso da vida e das batatas doces que carregava no lombo do animal. Trabalhava ali na feira desde o tempo em que o chão ainda era barro batido e os feirantes dormiam embaixo da banca, enrolados no saco de juta. Pavão ajudava Paulo desde cedo. Todo sábado, bem cedinho, desciam a ladeira com as sacolas de coentro, os saquinhos de milho de pipoca, a abóbora cortada e os quilos de mandioca roxa. Era Pavão que levava tudo nas costas, sem reclamar. Enquanto o povo gritava preço de melancia, o bicho ficava ali, amarrado perto da banca, comendo casca e ouvindo modão no radinho, a pilha que Paulo deixava pendurado num gancho. Mas aí entrou o tal prefeito novo. Nome dele? Heráclito Gonçalves. Um homem que chegou dizendo que ia transformar a cidade em modelo para o resto do país. Fez campanha com faixa bonita, carro de som, promessa de praça com Wi-Fi e até dizia que ia trazer cinema para a zona rural. Logo no primeiro mês, inventou de proibir bicho na feira. Feira não é curral, tira esse jegue fedendo daqui, gritou ele com a cara apertada e dedo em riste na frente de todo mundo. Paulo do Cangote ainda tentou argumentar, disse que Pavão era trabalhador, que não incomodava ninguém, que era o transporte dele, mas não teve conversa. Mandaram os guarda municipal, deram grito, sacudiram cacete e Pavão foi retirado do mercado como se fosse ladrão de galinha. Daquele dia em diante, Pavão não era mais o mesmo. Não comia direito, não ruminava como antes. Ficava de canto, olhos apertados, o rabo parado. E quem conhece jegue sabe, quando o rabo não mexe, o pensamento tá pesado. O povo dizia, esse bicho tá tramando, esse jegue tem mágoa no coração. E não é que tinha mesmo? 2 meses depois, lá estava tudo pronto para a inauguração da tal Praça Nova Esperança. Bancos de cimento, luminária solar que mal clareava e um chafariz que mais cuspia do que jorrava. Mas o povo foi em peso. Era dia de festa, com banda da escola tocando dobrado, criança vestida de anjo e barraquinha vendendo espetinho de carne de soja. O prefeito, todo de paletó branco no calor de 40 graus, se ajeitou no palanque. Ao lado dele, o secretário de obras, a primeira-dama, o radialista com microfone na mão, tudo pronto para o grande momento. A tesoura dourada, comprada em catálogo, reluzia no sol igual a tampa de panela nova. E agora, com grande honra, dizia o radialista, nosso querido prefeito vai cortar a fita da nova praça. Foi quando Pavão apareceu, solto, firme, marchando com as orelhas para frente. Veio do meio da rua, sem ninguém puxar, sem ninguém segurar. Atravessou o meio da praça, desfilando como se fosse ele o homenageado. O povo se abriu como mar diante de profeta. E o sussurro começou. Olha o jegue do Paulo do Cangote. É ele! Vixe Maria, vai dar coisa! Pavão não olhou para ninguém. Subiu no palanque como quem já conhecia o caminho. Nem tropeçou na escada de madeira que estava meio bamba. Chegou por trás do prefeito que estava esticando o braço para cortar a fita e foi aí que aconteceu a justiça que o povo nunca esperava ver ao vivo. O jegue firmou as patas dianteiras, ajeitou as traseiras, mirou com calma e precisão e aplicou um coice tão redondo, tão bem dado, que o prefeito saiu voando de lado. Rasgou a faixa e derrubou a moça do balão. A tesoura foi parar dentro do canteiro de Margarida. O povo congelou por um segundo. Depois, explodiu em gargalhada. Teve gente que caiu sentado no chão de rir. Padre Josias engasgou com a água benta. Dona Zefa, que estava de bengala, levantou da cadeira e gritou, esse é dos meus. E lá no fundo, encostado num poste, Paulo do Cangote chorava de emoção. É, Pavão, tu fez mais por mim do que muito advogado, disse, enxugando os olhos com o boné. O prefeito foi socorrido, levou uns dias de cama com gelo na bunda e nunca mais falou em tirar animal da feira. A inauguração? Terminou num forró improvisado com um sanfoneiro bêbado e a criançada brincando de jegue pega prefeito.
A praça nunca mais foi chamada de Nova Esperança. Virou Praça do Coice. E lá perto do chafariz botaram uma estátua de cimento de pavão com uma plaquinha que dizia: em memória do jegue que fez justiça sem dizer uma palavra. Então escuta aqui. Não subestime um jegue magoado. Ele pode não falar, mas sabe o momento certo de acertar o alvo. Lá para os confins do Goiás, vivia um cabra conhecido por Newton Pé Rachado. O nome dele era Newton mesmo, mas o povo botou esse apelido porque ele vivia descalço, com o calcanhar mais rachado que chão de roça em outubro. Newton era daqueles homem caladão, mas com os olhos sempre caçando serviço e, de lambuja, uma mulher para dividir a rede. Vivia montado num pangaré, véi, que ele jurava que era de raça fina, mas só marchava pra frente com 3 gritos e um empurrão. Tava rodando de fazenda em fazenda, batendo em porteira e levando não na cara como quem leva poeira em estrada seca. Até que um dia, cansado de tanta andança, chegou numa fazenda ajeitada, daquelas que o mato não tem nem coragem de nascer perto. Sede grande, uns quartinhos pros peão e uma casa com varanda de cerâmica que brilhava feito dente de noiva. Foi logo falar com o dono, seu Fausto Mota, homem de pouca fala e muita desconfiança. Newton bateu no peito e puxou conversa. Já trabalhe com Mané Cajazeira, lá pras bandas de fumaça de baixo. Seu Fausto arregalou o zóio e mudou o tom na hora. Oxente, home, o Mané é dos bom. Foi meu braço direito por mais de 10 anos. Se tu é cria dele, então tem lugar aqui sim. E assim Newton se ajeitou. Começou no batente, consertando cerca, limpando pasto, cuidando de novilha brava e suando até a alma. Comia todo dia no refeitório dos peão, quieto no canto, mais calado que padre embatizado. Só que um dia, voltando mais cedo do curral, passou pela varanda da casa grande e viu uma coisa que deixou o coração dele mais descompassado que sanfona desafinada. Uma moça, de vassoura na mão e um corpo que parecia ter sido moldado na palma de Deus. Morena, alta, cabelo preso num coque torto e um olhar que dizia: chegue mais perto se tiver coragem. Ô Zeca, quem é aquela dali, hein? Cochichou para um dos peão mais antigo. Zeca deu um risinho torto. Aquela ali é a Rosilda, empregada da casa. Mora num puxadinho atrás da horta. Mas já vou logo dizendo, o povo aqui tudo já tentou chegar nela, até o filho do patrão. E ela? Nem aí. Só dá bom dia e segue varrendo. Newton coçou a barba rala e retrucou. Compadre, eu não sou de desanimar não. Rosilda ainda vai me ensinar a varrer o chão do coração dela, tu vai ver. E foi começando com conversa boba, ajudando a carregar balde, elogiando a vassoura dela, eita desculpa ruim. Até que Rosilda, que era dura que nem tampa de marmita quente, começou a sorrir de canto de boca. Newton percebeu que toda manhã cedo ela aparecia no curral, dizendo que ia buscar leite fresco para o café da casa. Mas sempre parava para prosear com Moacir, o leiteiro novo, que mais parecia vendedor de produto de feira, de tanto que falava. Aí o bicho pegou. Newton chegou em Moacir e mandou logo a proposta. Ô Moa, tu já tá injuriado de tirar leite, né não? Te dou 200 e a gente troca de serviço por uns tempos. Tu vai mexer com o gado e eu fico no leite. Moacir, doido para sair daquela lida, aceitou com gosto. Pronto. Newton Pé Rachado foi parar no curral todo dia cedinho, tirando leite e jogando charme para Rosilda. Conversa vai, conversa vem, e não foi que a bicha se derreteu. Juntaram-se e ela foi morar com ele num rancho de barro atrás da tulha. 2 anos de sossego. Newton só faltava plantar flor no terreiro de tanto que estava satisfeito. Mas como diria minha avó, alegria dura pouco, igual dinheiro de aposentado. Um dia, apareceu um cabra novo na fazenda, nome dele era Edivaldo. Mas o povo chamou logo de Edi Tirador, porque caiu direto no curral. Novo, esperto e, segundo as más línguas, mais bonito que Newton. Adivinha quem voltou a buscar leite todo santo dia? Pois é, Rosilda. Zeca, que já era amigo e sabedor de tudo, chamou Newton num canto e avisou. Compadre, não quero te alarmar não, mas tem gavião rondando teu galinheiro. Newton riu. Que gavião nada, Zeca. Aqui eu cuido do terreiro e do poleiro. Rosilda é mulher de palavra.
Mas Zeca só suspirou. Pois se cuida, que até poleiro firme já tombou com o peso do galo errado. Newton, desconfiado, começou a reparar nos passos da mulher. E não é que um dia, bem cedo, flagrou Rosilda e o tal do Edi Tirador agarradinhos no curral, como se fosse baile de festa junina. Não fez nada, engoliu o choro com farinha seca, mas ficou com o zóio piscando de raiva. Foi só esperar. Um belo dia, voltou mais cedo do campo e pegou o que não queria. Rosilda e Edi dentro do rancho, no colchão dele, misturado que só creme de leite com goiabada. Aí foi o rebuliço. Newton, pé rachado, que era calmo, virou furacão. Dizem que fez besteira, lavou a honra com faca e choro. Os dois se foram, e Newton foi preso, depois solto. E até hoje o povo da região conta. Ali foi onde morou Newton Pé Rachado, o homem que se arretou por causa de uma mulher com cheiro de sabão em barra e olhar de tempestade. Moral do causo: se tu for se engraçar com moça de dentro de casa grande, trate de ficar de olho nos leiteiro novo. Que às vezes o leite que derrama não é só o da vaca. Fim do causo. E você aí, conhece alguém que também lavou a honra com a língua, a faca, ou com um chifre guardado no silêncio? Conte aí que nós escutamos. Rapaz, senta aí no tamborete, que lá vem uma história que parece lorota, mas foi verdade de lascar. Nos tempos de antes, por essas bandas de sertão das almas, vivia um fazendeiro graúdo chamado Coroné Augusto Figueira. O homem era cheio de terra, mais que tatu em dia de barro. Tinha boi espalhado que nem formiga em beira de doce, e era conhecido até fora do estado. Só que Augusto não era lá flor que se cheire, não. Era um tipo de atravessador dos mais liso que já andou por esse mundo. Comprava o gado do povo por uma merreca, dizia que era só para ajudar. Mas quando chegava nas feiras grandes, em Juazeiro ou até em Aracaju, vendia tudo pelo preço alto mesmo, e enchia os alforjes de dinheiro. O povo vendia porque não tinha escolha, né? Era vender para ele ou deixar o boi morrer de sede no mato. E ele dizia sempre com aquele sorrisinho: eu compro barato, mas pago, né? O ruim é quem nem compra. Só que Augusto começou a crescer o zói. Viu que podia enganar ainda mais. Começou a pegar boi fiado, dizendo que mandava a boiada na frente e os peão voltava com o dinheiro na capanga. Capanga cheia de nota, diga-se de passagem. Era tudo dinheiro vivo, escondido embaixo da sela e até dentro da bota, porque naquele tempo não tinha nem cartão nem vergonha. O povo acreditava, né? Mas aí ele vinha com a mesma história de sempre. Rapaz, foi uma tragédia. A comitiva foi assaltada no meio da estrada. Mataram até um peão meu, tô de luto, meu Deus. E o cabra enganado ficava calado, de cabeça baixa, coçando o queixo e engolindo o choro. Augusto ia ficando mais rico e o povo mais liso. Só que, meu amigo, para todo pé de coentro tem um cabra macho que não gosta de ser enganado. E nessa história, o nome dele era Tiãozinho do Cedro, um vaqueiro dos bons, homem de palavra, que tinha umas reses bem criadas e uma pontinha de raiva guardada no peito. Quando o Tiãozinho viu que até sua comadre tinha sido enrolada por Augusto, ele disse só assim: isso não fica assim, não. Esse cabra vai engolir a língua dele. E o povo tudo. E tu vai fazer o quê, homem? Deixa comigo. Quem não tem coragem, que sente e assista. Aí começou o plano. Tiãozinho se aproximou de Augusto como quem queria negócio. Coroné, tô vendendo umas cabeça boa. Tô apertado e sei que o senhor compra com preço justo. Justo o meus ovo, pensou Augusto, mas disse: pois traga que nós conversa. Combinaram o dia, e no dito dia lá foi Tiãozinho do Cedro com sua boiada. Mas o que ninguém sabia era que ele levou junto uns 7 vaqueiros de confiança, tudo armado até os dentes. Mas não mostraram nada não, viu? Esconderam as espingardas na mata, foram entregar o gado com cara de beato. Quando chegaram, deixaram o gado na remanga, fingiram simpatia, tomaram café com tapioca e ainda disseram: pois vá com Deus, coroné. Aguardamos a comitiva com o dinheiro. Saíram sorrindo. Mas quando o sol se escondeu e a lua clareou feito farol de feira, voltaram. Agora era sério.
Entraram na fazenda por trás, sabiam onde dormia cada jagunço, onde ficava a sede, onde estava a chave do portão. Tiãozinho estudou tudo. Quando entraram, foi certeiro. Calaram os jagunço e foram direto no quarto do coroné. Augusto, homem valentão de dia, estava lá tremendo feito vara verde. Nem coragem teve de alcançar o trabuco. Só choramingava, agarrado nos lençol. Pelo amor de Deus, Tiãozinho, eu pago dobrado, não mata não. Mas Tiãozinho, com voz firme, respondeu: você já matou foi muito, Augusto. Matou esperança, matou fé, matou fome de menino com sua ladroagem. Hoje é sua vez de acertar as contas. E foi assim que deram cabo do homem. Disseram que nem a mulher escapou. E no outro dia, Tiãozinho arrebanhou de volta o gado dele. E ainda levou umas 500 cabeças do coroné. Não ficou com tudo não. Saiu distribuindo para quem tinha sido passado para trás. Deu boi para a viúva de seu Zuca, deu vaca para o neto da dona Lourdes, deu até bezerro para o compadre que perdeu tudo numa dessas falcatruas. E hoje, se tu passar por Sertão das Almas e perguntar por essa história, o povo vai te contar com gosto. Ah, foi Tiãozinho que botou fim no Augusto Figueira. Matou o homem, mas trouxe justiça. E justiça aqui nunca foi de papel, foi na raça. E é isso, meu povo, porque como dizia meu avô, mais vale um cabra justo com sangue na mão do que um ladrão vestido de terno. Pois bem, dizem que num tempo desses de agora, tempo que o povo já tem celular mais sabido que muita gente e televisão que fala com a pessoa, apareceu por lá um cabra chamado Clauberto. Mas o povo mais íntimo chamava ele era de Betinho do Cemitério. Vixe Maria, só o nome já dá um calafrio, né não? Betinho era um moço novo, de uns 29 anos, com o rosto meio chupado, olhar de quem já viu o mundo desandar 3 vezes e voltar atrás só para cair de novo. O coitado andava sem eira nem beira, sem parente que cuidasse e sem casa que o abrigasse. Dizem que ele andava por ali na rua vendendo latinha, catando coisa no lixo e pedindo um prato de comida aqui, outro acolá. Mas um dia, segundo contam, o sol estava quente que só o meio da testa do diabo, e Betinho, sem ter onde se encostar, foi se abrigar na sombra do cemitério municipal, aquele do alto da ladeira, onde só o vento e os mortos passeiam. E não é que ele gostou da calmaria? Não tinha barulho, não tinha briga, não tinha ninguém mandando nele. Só os túmulos, os anjos de pedra e o silêncio que parecia rezar o tempo todo. Daí pra frente o homem não saiu mais. Betinho fez do cemitério sua morada. Dormia dentro dos túmulos abertos aqueles que estavam com tampa solta ou esperando o defunto que ainda nem morreu. Ele se ajeitava ali, dobrava um saco de farinha debaixo da cabeça e cochilava como quem tá numa rede armada na varanda. O povo da cidade, no começo, achava que era lorota, dessas que menino inventa para meter medo no outro. Mas depois começaram a ver mesmo. Diz que ele saía de manhã cedo, ia procurar um almoço no que aparecesse, um resto de quentinha, um pão amanhecido, um copo de caldo, e quando o sol se punha, lá vinha ele, subindo a ladeira de volta para o Campo Santo, como se tivesse voltando para casa. E o mais assombroso de tudo, meu fi, é que Betinho não tinha medo não. Nunca viu visagem, nunca sentiu frio nas espinhas, nem ouviu grito de alma penada. Pelo contrário, ele dizia que era o lugar mais sossegado do mundo, que os mortos respeita mais que os vivos, que o silêncio ali era coisa que dava paz no peito. O coveiro do lugar, um tal de Roldão, homem velho de beiço grosso e dedo torto de tanto abrir sepultura, já até apelidou Betinho de carcereiro de alma, porque dizia que ele vigiava os mortos de noite e cuidava do cemitério melhor que muito vigia pago com dinheiro da prefeitura. E aí o repórter apareceu, né? Desceu com câmera e microfone e foi lá tirar a história a limpo. Pegou Betinho deitado no túmulo, dormindo que era uma beleza, como se fosse colchão da loja, cara. Acordou o moço, puxou conversa, perguntou se ele não tinha medo e Betinho, com o olho meio inchado de sono, disse: "Medo de quê, moço? Os defuntos aqui nunca mexeram comigo. Quem mexe é os vivos mesmo." A entrevista correu solta e Betinho contou que estava ali fazia mais de 3 anos, que já dormiu em tudo quanto foi canto do cemitério, até em cima de túmulo quando a noite estava quente demais. Que só saía para comer e depois voltava. E o povo? O povo já acostumou.
Tinha gente que até deixava uma marmita para ele no portão. Agora escute bem, meu filho. Isso não é só causa de miséria, não. Isso é um retrato desses tempos doido, onde um cristão vive no meio dos mortos, porque os vivos não dão conta de cuidar. Onde um moço novo, sem vício e sem crime, acaba encontrando mais acolhida do lado de dentro do muro do cemitério do que na calçada da igreja. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que mesmo dormindo entre cruz e lápide, Betinho ainda ria. Ria sem dente, mas com esperança. Dizia que sonhava em arrumar um cantinho só dele, com uma rede armada, um rádio velho tocando forró de Luiz Gonzaga e uma panela de arroz com feijão no fogo. E aí eu lhe pergunto, cabra, quem é mais vivo nesse mundo? Um homem desses que ainda sonha, ou nós, que passamos a vida toda correndo atrás de coisa que não leva nem pro caixão? Pois guarde esse causo no fundo do coração e passe adiante. Porque se o mundo fosse feito de mais Betinho e menos político de fala bonita, talvez ninguém mais precisasse morar com os defuntos para ter um pouco de paz. Eita, deixa eu parar por aqui que a lenha já virou brasa e a água do café tá quase seca. Rapaz, se você pensa que já ouviu história doida de moleque endiabrado, é porque nunca topou com o causo do Zezico e o galo do terço. Isso aconteceu logo depois daquela vez do menino Jesus, lá no Jacaré de Cima, quando o nome de Zezico já era sussurrado com medo até pelo santo da parede. Pois escuta essa. Já fazia uns 3 meses que Zezico andava na maciota, quietinho demais pro gosto da mãe. Nem jogava pedra nos porcos, nem derrubava o andor das procissão com a vara de mamona. Mas bastava olhar para a cara do bichinho que a gente via. Tava tramando alguma coisa. Naquele tempo, o assunto da vila era o terço cantado das quarta-feira, que acontecia lá na casa de Dona Rufina, uma beata das antigas, com mais fé que padre e mais reza que rádio católico. Toda quarta, a vila se reunia lá, fazia fila no terreiro, levava banquinho, vela, terço e coração arrependido. Agora, a atração principal, fora as ladainha, era o galo da Dona Rufina. Nome do bicho, Espírito Santo, branco como sabão de soda, peito empinado, crista vermelha feito batom de festa e um canto que batia certinho com a hora da Ave Maria. O povo achava que era abençoado, tinha até gente que dizia que quando ele cantava 3 vezes era sinal de milagre chegando. Pois num é que Zezico encasquetou com o galo, ele queria um celular, um daqueles que acende tudo, que tem câmera, jogo, lanterna e toca música do calcinha preta. Todo dia lá ia Zezico com a cara de pidão atrás da mãe. Mãe, me dá um celularzinho, mãe, só pra jogar um joguinho, só pra ouvir uma musiquinha. E a mãe, já de saco cheio, Zezico, meu nome tá no Serasa, tô com mais dívida que promissória de fiado. Vá pedir pro anjo da guarda que talvez ele tenha crédito. Mas Zezico lembrou do causo antigo, aquele do sequestro do menino Jesus, e pensou, já que com Santa deu quase certo, com Galo pode dar melhor ainda. Esperou escurecer. A vela do terço já queimando rente, o povo de joelho, a beata cantando desafinado. E ele, ligeiro, se escondeu atrás do pé de graviola. Quando o povo fechou o olho no mistério da agonia, Zezico pulou o cercado, pegou o galo com um pano de prato, botou dentro de uma caixa de sapato vazia e saiu correndo pelos fundos. No outro dia, tinha cartaz na porta da igreja, procura-se Galináceo espiritual, galo branco, canto sagrado, nome, Espírito Santo, última vez visto rezando o terço. E lá estava Zezico, de novo ajoelhado no altar da casa, com a cara mais lavada do mundo, dizendo em voz baixa, olha aqui, minha Nossa Senhora, eu de novo, Zezico, tô com seu galo. Se a senhora não me mandar um celular até às 5 da tarde, desses com Bluetooth e jogo de carro, eu faço galinhada com ele e ainda boto cuscuz no prato. O galo estava amarrado no pé da cama, com milho, água e um radinho ligado no volume baixo, tocando música de missa para acalmar. A vila ficou em pânico. Dona Rufina botou até vela de 7 dias em cima do tanque de lavar roupa. Padre Josias saiu batendo de porta em porta com um retrato do galo xerocado. A mãe do Zezico fingiu que não era com ela, e o menino só vigiando o relógio. Mas deu foi errado.
Na hora do almoço, Zezico resolveu soltar o galo um pouquinho só para ele esticar a asa. O bicho esperto voou por cima do fogão, derrubou a tampa da panela de feijão e saiu cacarejando pelo quintal. Foi parar justo no meio da procissão das crianças, que fazia a via sacra com cruz de madeira e camisetas com estampa do Papa. Quando viram o galo, o povo gritou: "É o Espírito Santo! Voltou!" E o galo, como se entendesse, subiu no altar da capela, pulou na imagem de São Francisco e cantou alto, 3 vezes. O povo desabou em pranto. Dona Rufina desmaiou. E Zezico? Correu para o mato e ficou 3 dias escondido debaixo da ponte do riacho. Desde então, toda quarta, o terço passou a ser rezado com porta trancada e o galo dentro de gaiola com cadeado. E Zezico só apareceu depois dizendo que tinha feito retiro espiritual.